Fala pessoal, começando agora a nossa aula sobre a tela 1. A tela 1, ela foi uma tela que nós desenvolvemos numa época que os alunos que chegavam que não sabiam de nada, não sabiam nada, nem o que era gráfico, nada. E a gente precisava de uma forma simples e eficiente mostrar para eles o que a gente poderia fazer com montar uma tela que guiasse eles para pegar movimentos, não operar em consolidação e que desse respostas assim, onde comprar, quando comprar, onde colocar o stop. Então essa tela 1, ela faz essas respostas, né? No começo a gente chamava ela de tela do iniciante, mas com o passar do tempo a gente viu que não era simplesmente a tela do iniciante, era a tela daquele que queria desenvolver no mercado, né? E hoje a gente tem o VDM Force, que ele simplifica. Então, para a gente chegar onde a gente está hoje, se a gente não tivesse a tela 1, a gente não teria começado. Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês alguns indicadores que a tela 1 ela facilita para a gente. Propriedades, deixa eu deixar preto aqui. Qualquer pergunta a gente pode fazer, tá? Não tem problema não. Bom dia, Drica, tudo bem? Tudo tranquilão. Vamos fazer assim, vamos sincronizar as telas, tá? Vocês já aprenderam a sincronizar. Você consegue sincronizar, ó, tá vendo? Eu tô mexendo nessa tela, muda o tempo gráfico aqui, fica tudo em desordem. O que eu posso fazer agora? Vem aqui, ó, opa, grupo 1, né, no tempo. Então, quando eu mudar aqui o tempo, ó, mudo das duas telas. Tá vendo? Eu consigo mudar tudo das duas telas, ó. Se eu mudar o ativo, também consigo mudar, não consigo mudar dessa tela. Aí o que eu faço? Eu vou sincronizar o ativo. Prontinho. Aí eles ficam com o mesmo ativo. Então eu consigo sincronizar o tempo gráfico e o ativo. Tá? Vou colocar aqui um in. Olha lá. Sincronizado. Bom, primeira coisa que a gente faz é trabalhar sempre em gráfico de Renko. Para quem não sabe, o gráfico de Renko são box no mesmo, são box todos do mesmo tamanho, tá? Dependendo do Renko que você tiver, né? 11 Rs, 15 Rs, 18 Rs, você vai ter uma metragem diferente, tá? Então você pega aqui um volume diferente que é 55 pontos, 12 Rs, o 25 Rs. A gente já tem um pouquinho mais 100 pontos, o 18 Rs. 78 pontos. Então, dependendo do R que você tiver, você vai ter uma região de preço, um deslocamento de 70 e 70 pontos, tá? Como o pavio, ele fala muito com a gente, né? O pavio, ele tem uma questão, porque ele mostra uma região que o preço trabalhou, eu gosto de pôr o pavio, tá? Então, eu sempre ponho o pavio. Você vem aqui e coloca aqui, ó, candlestick. Se você não encontrar aqui em cima, você clica em cima do seu botão direito e você vem no tipo. Você põe tipo candlestick. Porque o pavio ele me conta que o preço sim já chegou nesse topo, houve uma agressão vendedora de defesa e jogou o preço para baixo. Então isso aqui está me mostrando que aqui é uma região de interesse vendedor. Os vendedores não querem que o preço rompa aqui. E quando eu colocar um volume financeiro, eu consigo ver que aqui embaixo vai ter um volume vermelho, quer ver? Volume financeiro, olha aqui, ó. Tá? Então, houve uma agressão compradora. Olha o volume aqui, ó. Isso aqui é um volume de agressão, onde 1%, a maioria acabou fechando negativo. Então, por exemplo, é muito volume, ou seja, houve uma disputa por essa região, mas os vendedores ganharam e retornaram o preço até o final. Tá bom? Então, por isso que eu deixo sempre o pavio. Tá? Eu vou passando sempre passo a passo, por quê? Porque quem sabe revise, quem não sabe aprende. Então, estamos já com o nosso gráfico de Renko, estamos ali no 18 Rs, tá? Você não precisa mudar nos dois, você mudou um, ó, ele vai mudar em um e o outro vai continuar, mas ele está em 15 Rs, até que se eu colocar 15 Rs aqui ele não vai mudar, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente respondeu, primeira pergunta que a gente respondeu
eu não quero operar em consolidações. Eu não quero operar esse tipo de movimento, né? Que é o movimento que fica tirando dinheiro. Então, nós incluímos o quê? Uma nuvem. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Um. É a nuvem, tá? A gente chama de nuvem, muitos operacionais hoje em dia têm a nuvem, mas a nuvem ela dá um destino, né? A nossa nuvem não, ela só dá o quê? Ela tem uma regra de coloração, por quê? Porque a nossa nuvem são duas médias, só que no indicador ela aparece esse canal. Então é um canal que eu chamo canal de consolidação. A gente aplica na tela 1 a mesma regra da nuvem dentro dos rencos. Tá? Então eu vou primeiro deixar todos os rencos brancos, aplicar. Toda vez que você for aplicar regra de coloração, você deixa primeiro ele todo branco, né? Não dá para você colocar uma cor em cima de uma cor. Então, se tem o preto aqui, você põe a sua regra de coloração, toda vez que a opção branca aparecer, ele vai ficar preto. Depois você vai inserir a regra de coloração. Botão direito, inserir regra de coloração. Nuvem. Essa nuvem não é a nuvem do Force, tá? Ela é uma nuvem só desse indicador. Prontinho, já vai aparecer. Olha que legal, ó. Ele fica vermelho. Ai, Caio, vermelho é quando está negativo? Não. Vermelho é quando ele está abaixo da nuvem. E azul é quando ele está acima da nuvem. Vou colocar um renco um pouquinho menor para aparecer mais rencos dentro de uma tela. Então, vermelho abaixo da nuvem, azul acima da nuvem. E no meio da nuvem, ele fica branco, porque isso aqui é consolidação, tá? Então, quando ele fica azul, não quer dizer que ele já é positivo, ele já é positivo desde aqui, ó, desde o branco aqui, ó. Só que ele só foi ficar azul neste renco aqui, por quê? Porque foi quando ele atingiu, ele abriu acima da nuvem, tá? Então, eu vou colocar aqui o contador de candle. Para quem não sabe colocar aqueles números do candle embaixo, é só você escrever contador e ele já aparece aqui, ó. Aí você seleciona, dá um OK, contador de candle. Então a gente vai falar agora por números, tá? Então você vê aqui que o 60 ele já aparece azul. Ah, então quer dizer que a partir daqui ele é um candle positivo? Não, ele é aqui a partir daqui de baixo. O que vocês têm que fazer? Toda vez que vocês forem aplicar a regra de coloração, a gente perde um pouco a noção do que é um renco positivo e do que é um renco negativo. Porque a gente sai daquela linha positivo é verde, negativo é branco. Porque a gente tem uma regra de coloração. Então, o que você pode fazer? A própria Profit tem uma ferramenta que dá esse destaque. Botão direito, propriedades. Aqui, ó, estratégia de coloração. Candle positivo vazado. O que é um candle positivo? É um candle que não tem o seu preenchimento. Então, olha lá, aplicar. Opa, não foi? Aí. Então, olha só. Candle negativo. A partir desse candle, ele já é negativo. Negativo, 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 tudo negativo. E positivo. Esse aqui já é um candle positivo. Você viu que a regra de coloração, ela já falou pra gente, aqui é positivo. Mas ele tá azul? Não. Ele tá dentro de uma região de consolidação. Esse candle, ele é negativo, mas já tá na hora de vender? Também não. Por quê? Porque ele tá dentro do canal de consolidação, tá? Então, quando a gente seleciona aqui, ó, eu gosto de tirar a regra de coloração. E aí eu gosto de fazer assim, ó. Propriedades, verde, vermelho, aplicar. Não se preocupe em fazer a tela, porque tem vídeo disso, né? Fica na cor branca. Olha lá. Olha a nossa nuvem como ficou. Então, o que acontece? O que a nuvem está nos dizendo? Que eu já estou fora da consolidação e que eu tenho uma LTB. Por que uma LTB? Porque quem está fazendo minha condução de queda é a resistência. Olha a resistência aqui, ó. A gente tem dois pontos de resistência. Primeiro ponto de resistência e segundo ponto de resistência. Como assim segundo ponto de resistência? Porque se ele romper, se o preço romper essa segunda resistência, significa que ele já mudou de direção.
Então, olha só, no movimento de alta, eu tenho o primeiro suporte e o segundo suporte. Primeira resistência, segunda resistência. Então, quando a gente tem essa noção de primeira resistência e segunda resistência, qual que é mais forte? Segunda resistência. Primeira resistência, ela é sempre aquela que vai ser rompida, vai ser sempre arbitrado nela. Então, o seu stop, ele sempre fica na máxima do movimento. Deixa eu deixar um replay preparado aqui, só para a gente poder... Para você que não sabe usar o replay... A plataforma nova é horrível. Para você que não sabe usar o replay, você pode procurar aqui o reloginho, o replay aqui, é que nem fosse... Ou você escreve aqui em cima, ó. Replay. Seleciona o replay, tá? Eu gosto de deixar meu replay sempre no modo de exibição em barra inferior, olha, ele fica aqui embaixo, parece a frente de um toca-fitas. Apesar que muita gente nem sabe mais o que é um toca-fitas, né? Bom, vamos lá, deixa eu só liberar aqui, só para a gente já deixar carregando o nosso replay. Então, a gente tem essa noção, a gente consegue ter essa noção de que o mercado, deixa eu deixar aqui só para ele, aí, deixando em ponto de bala, ok. Então, a gente tem essa noção do quê? De que a gente tem um canal. Para que serve esse canal? Para que você tenha onde colocar o seu stop. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma entrada de compra agora, poderia fazer uma entrada de compra. Eu poderia fazer uma entrada de compra aqui e eu teria uma região para pôr o meu stop, que seria abaixo da nuvem. Eu sei que se ele perde a nuvem, ele pode mudar de direção. Por quê? Toda vez que ele perder a nuvem, significa que o preço vai começar a virar para baixo. Não tenho mais interesse, então eu tenho um limite de perca. Olha só, existiu um movimento de compra, stop atrás da nuvem, a nuvem virou. O que era um canal de LTA se tornou o quê? Um canal de LTB. Não quero mais ficar. A minha intenção era compra. Ah, isso vai reduzir os meus stops? Vai, por quê? Porque você vai deixar o preço ter uma região para ele poder se movimentar. Quando você trabalha muito apertado no preço, principalmente na entrada, até que o preço deu arranque, você precisa ter esse movimento que chama movimento flexível. Então, esse movimento aí flexível, essa folga que você precisa dar para o mercado, ela vai ser autocalculada dependendo do rango. Então, nós estamos aqui no 15 Rs, o stop é aqui. Se eu estivesse no 25 Rs, olha onde seria o meu stop. Então, a princípio, no 15, ó, no 15, vamos começar do 11. No 11, o meu stop é aqui, 100 pontos. 100 pontos. No 15, o meu stop já aumenta um pouquinho, 160 pontos. Ó, tá vendo a ponta da linha? Não precisa deixar em cima assim da ponta da linha, deixa um pouco mais para baixo. No 18, mais para baixo. No 20, mais para baixo. Por quê? Conforme o box, a própria nuvem vai se autocalcular. Olha só como foi importante a nuvem aqui. Deu movimento de compra, só colocou o stop no lugar certo. O preço oscilou até onde tinha que oscilar e deu o seu arranque. Então, esse primeiro movimento de arranque é fundamental você ter a nuvem. Olha aqui também, apareceu um renco vermelho, você fez a venda, colocou o stop lá atrás, o preço precisou oscilar, depois ele dá o seu arranque de queda. Então, é importantíssimo saber isso. É importantíssimo respeitar a nuvem na hora de você abrir a sua operação. Por quê? Esse primeiro movimento de arranque do preço, ele precisa ter isso, porque às vezes ele demora, ele fica oscilando, ele vai, ele trabalha. Por quê? Toda vez que você tem um movimento de compra, né, vai se iniciar o movimento de compra, você também tem o quê? Uma defesa vendedora. E ninguém vai entregar fácil. Tenha na cabeça de vocês que isso aqui existe uma guerra. Compradores querendo levar o preço para cima
e vendedores querendo empurrar o preço para baixo. E nem sempre o deslocamento da tropa vai ser de uma vez. Vai ter que ter um conflito, um tete a tete, um X1 aqui, para depois ter o deslocamento. E às vezes a gente fica assim, eu vou fazer a compra, mas eu vou proteger bem curtinho. E aí o preço vem aqui, te pega e sobe. E isso acontece principalmente no arranque. Então você põe o seu stop no lugar certo. A gente tem outras formas de determinar se o preço vai perder ou não, mas não é isso, esse o tema desse vídeo. Tá? Depois você consegue, pelo próprio fluxo, entender, gente, se perder aqui os 700, pode topar, não precisa nem esperar lá embaixo. Mas a princípio essa é a tela 1. Na tela 1 a gente deixa a nuvem para poder nos defender, tá? Para que você tenha, ó, esse tipo de coisa, ó, para que você tenha esse volta, vai, volta, vai. Após a partida dele, aí você já pode diminuir a sua diferença de nuvem, fazer a sua parcial, tá? Fazer a sua parcial, jogar o seu preço médio para trás. Caio, tenho que conduzir o preço o tempo todo pela nuvem? Não. Pô, deu 100 pontos aqui, você não fez parcial, você não fez nada, o preço volta e te pega lá com 300 pontos, com 200 e poucos pontos, sacanagem, né? Então aprenda aqui, nós estamos iniciando vocês aqui o quê? Fazer a entrada acima da região de consolidação e colocar o stop inicial. A questão de alvos é outro vídeo, tá? Depois a gente deixa link aí, vocês acessam lá. Então, isso aqui é muito bom, por quê? Nós aprendemos aqui a não operar dentro de consolidação, não fazer venda, não fazer compra com o renco preenchido, que ele seria um renco negativo, e não fazer venda com renco vazado, que seria renco positivo, tá? O que que a gente pode fazer aqui? A gente precisa saber esse volume. Tem interesse comprador? Como que está o interesse aqui, né? Para isso, a gente tem um indicador chamado, deixa eu pegar aqui aqui. A gente tem um indicador chamado Day mais, Day menos, tá? Olha só esse indicador aqui, ó. É o Day mais, Day menos ADX. Inserir aqui embaixo. Day mais e Day menos, ele vem nessa configuração onde o verde é negativo e essa cor marrom é positivo, tá? É muito difícil a interpretação, porque primeiro que a gente sempre aprende que verde é siga, entre, passe, né? Verde é sempre um sinal positivo, né? De avançar, isso a gente pega pelo semáforo. E vermelho é sempre um sinal negativo, pare, atenção, saída, emergência. Então, venda, na nossa mente, a gente sempre foi condicionado que a venda é vermelha, né? A venda é um sinal de menos, não é um sinal de mais. Então, aqui o dei mais, ele fica na cor vermelha, esse marrom, e o dei menos fica na cor verde. Não sei por que, que é essa regra de exploração. O que, que nós fizemos, né? Nós fizemos o VDM, acho que é o 5. Nós fizemos o VDM 5 para nos auxiliar nessa hora. Por quê? O nosso aluno ele precisa saber se é compra ou venda, se o interesse é comprador ou vendedor. Então nós criamos o VDM5. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou colocar até outros 5 aqui. Prontinho. Nossa, Caio, colocou 2 VDM5? Sim. Por quê? Aqui ele está em histograma. Então aqui você vê uma barra verde, né? Mas o que quer dizer essa barra verde? Vou mostrar para vocês. Eu vou tirar a regra de histograma, tá? Se você ver aqui, ó, a regra, mostrar histograma? Sim. Eu vou colocar não. E vocês vão ver o quê? O indicador. Tá vendo? Esse aqui é um indicador, ó. E o que que esse indicador está falando? Que existe interesse comprador e ele está gerando força. Olha, é a tradução desse aqui, ó. Existe interesse comprador a ponto de gerar força. Olha aqui como ele ficou de lado, ele já ficou branco aqui embaixo. Olha aqui como ele já ficou de lado, ele já ficou branco de baixo. Ou seja, enquanto ele estiver somando mais um, mais um, mais um, mais um, ele vai ficar ascendente. A hora que ele não somar mais um, se ele se manter no tempo, ele se manter, ou ele começar a ficar menos um, começar a sair gente da equipe,
ele começa a diminuir aqui o seu movimento e ele começa a sinalizar para a gente. Aqui ele vai ficar para baixo. Para nós aqui ele fica branco. Então pega bem essa região aqui, ó. Olha essa região aqui. Da 1h54 às 2h07. 1h54 às 2h07. Tá vendo que aqui ele tá branco, ó? Descendo? Tá vendo que aqui ele tá verde, descendo? E tá vendo que aqui embaixo, ó, ele fica branco? Tá? Não consigo pegar certinho, porque como é renco, é por tempo, tá? Mas, ó, você vê que ele fica branco? Por quê? Porque acabou o interesse vendedor. Então, existiu o interesse vendedor, acabou o interesse vendedor. É um tchu, 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 tchu. Então, ele dá aceleração e dá diminuição. Aceleração, redução. Aceleração, redução. Aceleração, redução. Toda vez que tiver uma aceleração, ele vai ficar na cor verde. Então, isso aqui vai te ajudar a saber o que? É o momento de compra sim. Esse preço está se deslocando porque existe interesse. E aqui a gente traduz esse interesse simplesmente na cor verde. Para vocês vai ficar mais fácil. Agora, toda vez que vocês olharem o VDM5, vocês vão saber que verde é porque existe interesse real de mais um no acúmulo. Sempre mais um, mais um, mais um. Tá? E que esse interesse é tão forte que ele gera força. Você vê que toda vez, essa linha aqui é a linha de força. Toda vez que ele está para baixo, significa o quê? Falta de interesse. Falta de interesse. Falta de interesse. Tá? Então, esse é o VDM5. Tá? Ele seria o nosso DI mais, DI menos. Agora, eu tenho uma média que eu uso muito, chamada JMA. Por quê? Eu preciso ter um ponto, alguma coisa que me indique, pode avançar a tropa, que nós vamos cuidar da retaguarda, né? Quem é sistema de segurança aí sabe, você nunca vai avançar a tropa se você não tiver alguém segurando guardando a sua retaguarda. E a gente não tem um indicador hoje que diz isso. A gente tem as médias móveis, que fazem as funções de suporte e resistência. Então, eu precisava encontrar uma média móvel que não fosse uma média móvel curta, porque a média móvel curta toda hora ela muda de direção, que não fosse uma média que trabalhasse distante do preço. E aí, na nossa pesquisa, a gente encontrou uma média chamada JMA. Vou colocar aqui no Google que ela vai aparecer o média. Média móvel. Aqui no TradingView aparece também. O Rodrigo tá aí. JMA. JMA. Isso aí. Ah, ótimo. É aqui mesmo. Aí. Ó, essa daqui é uma média móvel, tá? Ó, é uma média móvel que ela trabalha muito perto do preço, tá? Para você ter uma ideia, a nossa JMA, a nossa média seria o VDM2. Ela é uma média de 21 períodos, tá? Ó, JMA é uma média formada, ela é uma das melhores filtros de preço. A curva da JMA possui uma boa suavização, latência mínima durante forte movimento de preço. Ou seja, por mais que ela não se movimente, ou se ela movimente muito rápido, ela caminha muito próximo do preço, mesmo sendo uma média longa. Então eu vou mostrar para vocês, depois se alguém quiser pesquisar, esse vídeo está ficando gravado, tá, gente? Aí vocês podem ir lá se aprofundar. Mas é uma média muito preciosa. Eu vou colocar ela aqui para vocês. Média 2 VDM 2. Ok. 2. Ok. 2. Ok. Olha aqui a nossa JMA. Vou deixar ela aqui nesse gráfico. Aí, ó, você viu que eu inseri ela no gráfico, tá? Só para mostrar para vocês.
Botão direito, propriedades, parâmetros, mostrar média? Sim. Mostrar histograma? Não. Olha essa média aqui, ó. Tá vendo? Ela é uma média de 21 períodos. Deixa eu tirar aqui. Olha, eu vou colocar agora as outras médias. Tá? Média. 1, ó, 21 períodos. 21 períodos. 21 períodos. 21 períodos. Caio, você colocou 4 médias, é isso mesmo. Ó, primeira média, a gente vai colocar ela. Deixa eu ver se você colocou o tipo aqui. Primeira média, aritmética. Segunda média, exponencial. Terceira média, Welles-Wilder. Quarta média, ponderada. Você vê que todas essas médias, no final das contas, tem momentos que elas se distanciam muito do preço. E a nossa JMA não, ó, ela faz o suporte certinho do preço. Tá vendo? Então, o que que acontece? A gente tem a JMA aqui plotada no gráfico, plotada como histograma. Vou colocar ela aqui. Vou fechar a nossa nuvem. Toda vez que você tiver um indicador que você não quiser mais ver ele, você só fecha, não precisa tirar ele, tá? Ele continua aí mais fechado. Então, olha só que legal. Agora, a gente tem o quê? A gente sabe que a gente tem venda, ok? A gente ainda está dentro da consolidação. Agora a gente tem abaixo da consolidação, venda, e eu tenho uma linha de resistência. Então, por isso que eu falo, tem interesse? Tem. Tem resistência? Toda vez que eu ver vermelho, eu falo, tem resistência. Aqui eu falo, tem interesse comprador? Tem. Tem suporte? Tem também. Então eu já posso começar a pensar no movimento de compra, tá? Por quê? Porque eu tenho uma linha que risca o meu canal. Se eu fosse riscar um canal aqui agora, vocês já viram muitas vezes eu desenhando o canal, né? Se eu fosse desenhar um canal agora, o canal não seria aqui? Não seria um canal? Se eu fosse fazer um canal de venda, eu não teria que fazer o canal aqui, ó. Ó, peraí, então você vê que a minha JMA, ela é sempre o topo do meu canal? Na venda, ela faz a minha resistência, na compra, ela faz o meu suporte. Então, toda vez que eu vi aqui embaixo fazendo um movimento verde, um histograma verde, eu sei que eu tenho um suporte. Eu não posso vender, porque se eu vender aqui, eu estou vendendo em cima do meu suporte. Como que eu vou vender em cima do suporte? Tem que primeiro perder o suporte. Não posso vender aqui. Tem que vender aqui embaixo. Tem que vender quando tem uma sinalização vermelha. Então, tem interesse? Primeira coisa, tem que ter interesse. Se não tiver interesse vendedor, ele não rompe o suporte. Rompeu o suporte. O que era suporte passou a ser resistência, movimento de queda. Eu não posso comprar aqui. Por quê? Se eu comprar enquanto tiver vermelho, eu estou comprando sabendo que tem uma resistência. Então, o que que eu tenho primeiro? Primeiro, ele tem que acabar o interesse comprador, vendedor, acabou o interesse vendedor. Iniciou-se o interesse comprador e já no primeiro momento de interesse comprador, ele já rompe a resistência. E a resistência passa a ser o quê? Um suporte, tá? Por isso que eu falo verde e verde. Para não ficar verde, 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 o que que nós fizemos? Nós incluímos um outro indicador, né? Um indicador de tração. Por quê? Você tem que ter atração.
Não adianta eu ter interesse e não ter tração, né? Quem é jipeiro, quem trabalha com maquinário que tem que ter torque, né? Então a gente fala sempre de tração. A tração é o arranque, né? E o arranque, ele te dá um movimento inicial. Ele é aquela primeira força, aquela primeira marcha, né? Ninguém acelera um carro, ninguém desloca um carro de primeira, pode ser o carro mais veloz do mundo logo em quinta, sexta marcha. Você é obrigado a pôr a primeira marcha. Então, essa primeira marcha, que seria esse movimento de tração, a gente tem ele eu extraí ele de um indicador chamado IFR, ou RSI, tá? É o RSI ou IFR. Tem gente que usa esse indicador para operar sobrecomprado e sobrevendido, tá? Não tá errado, porque olha só, se você pegar aqui, ó, movimento sobrevendido, ó, o preço voltando. Olha isso aqui. Olha o preço aqui, ó, sobrecomprado, ó, o preço caindo, tá? Então ele é um indicador que você sim, você pode trabalhar ele dessa forma, e essa é uma das formas de se trabalhar este indicador. Só que para o nosso operacional aqui, eu fiz diferente. O que que eu fiz? Eu coloquei uma linha no eixo 50. Oi, pode falar. Não, tudo você tem que regular, né? É aquele negócio. Qual que seria, porque o picanha é a carne mais gostosa, certo? Se eu pegar, se eu falar assim, ó, vem aqui em casa que eu vou fazer hambúrguer de picanha. Aí eu pego uma peça de picanha, levo no meu açougueiro, falo para ele assim, pode moer. Ele vai falar, você tá doido? Eu, pode moer. Chego em casa, faço lá o formato do hambúrguer e frito ele. É um hambúrguer de picanha? É. Será que vai ser o mais saboroso dos hambúrgueres de picanha? Não. Por quê? Porque para você fazer um hambúrguer, você precisa ter um blend de carne. Você tem que ter um percentual de gordura, um percentual de carne magra e um percentual de picanha, que talvez nem seja o maior percentual dentro do blend do meu hambúrguer. Então, quando você montar um operacional que você for colocar os indicadores, você tem que saber qual que é a função que ele vai cumprir. O IFR ele é muito usado na questão de trabalhar sobre comprado e sobrevendido. Eu prefiro, para essa função, usar o estocástico, tá? E o IFR, no caso, eu uso ele para movimento de tração. Como que eu uso ele para movimento de tração? Eu aplico uma regra de coloração nele, aonde ele vai ficar sempre fúcsia quando ele tiver tração vendedora e compra quando ele tiver tração verde quando ele tiver tração compradora. Aquele negócio de, ele falha muito porque ele oscila muito, quanto menor o seu tempo gráfico, mais ele vai oscilar. Olha que indicador ruim para um minuto. Tá vendo? Então, assim, ele começa a ficar bom a partir do 10 minutos. Ó, tá? Ele pegou o sobrecomprado e jogou lá embaixo, olha lá. Aí só que é aquele negócio que eu sempre falo, né, do candle. Esse aqui é um candle vendedor. Você vai esperar ele, na literatura, né, mais clássica, fala que você tem que esperar a formação. Não se entra num candle em movimento. Eu não só não entendo dessa forma. Por quê? Porque eu opero preço. Então, para que eu não quebre uma regra do candle, eu prefiro operar renko. Porque no renko eu não tenho que esperar uma barra de 1.000 metros se encerrar para me fazer minha venda. Vou fazer a venda para pegar o quê? Porque você tem que vender no fundo. Você vai ter que vender no rompimento do fundo. Então você teria que vender aqui embaixo. E colocar um stop lá em cima, né? Então eu não gosto de fazer isso. Então o que que eu acho? Eu acho que no renko ele funciona muito bem. Olha aqui ele no 15 minutos, né? Agora olha ele aqui no 15 Rs. Não é a mesma relação, tá? Mas olha só como ele trabalha mais bonito.
venda, a compra, o back e a compra. No minuto, eu acho que ele fica parecendo aquele eletrocardiograma. Aí você perde a função. Não vai pra tirar nada daí. Então, por isso que você tem que saber qual é o percentual e como que eu vou trabalhar ele dentro do meu tempo gráfico. Ele no 20 Rs é lindo, ó. Olha lá. Ele copia exatamente o movimento do mercado. Tá vendo? Tá? Então, como que eu uso ele aqui? Eu uso ele como tração. Então, eu vou inserir aqui uma regra de coloração nele, só para você ver como é que ele vai ficar aqui. 3. E eu vou inserir o nosso 3 aqui. Para nós, vai aparecer um histograma azul, vermelho e branco. Quando que ele aparece? Deixa eu engrossar um pouquinho essa linha aqui. Ó, 9, 9, tá vendo? Mesma configuração. Olha como que ele aparece para mim aqui. Ele aparece na cor azul quando eu tiver um arranque comprador acima do eixo de 50. Acima do eixo de 50, tem que passar o eixo, tá? Ó, acima do eixo de 50 ascendente, eu tenho força compradora, tração compradora. Tração compradora. Quando ele retorna à média, quando ele encerra a tração, ele retorna ao eixo. Quando ele retornar ao eixo, ele vai ficar branco. Olha só o movimento aqui. Tracionou, acabou. Então, imagina que você está em quarta marcha acelerando. Você pôs o pé no acelerador, você tirou a tração. Você enfiou o pé no acelerador, você trouxe tração. Sabe quando você põe o pé na embreagem? Os meninos hoje aprendem tudo a dirigir em carro automático, né? Então aqui, ó, você tá em quarta marcha, acelerando, enfiou o pé na embreagem, você tira a tração. Se você entrar numa curva, você põe o pé na embreagem? Não, né? Tem que entrar atrás. É isso aí. O João, ele trabalha com transporte, tá, gente, de caminhão, então ele sabe o que é isso. Então você precisa entrar tracionado. Se você perdeu a tração, você já não, pode ser que você não vá mais. Então, o que que acontece? O IFR, para a gente usa da seguinte forma, ó. Tração vendedora, ele fica na cor, qual que foi o período aqui? Por que não tá, 11 horas da manhã. Contador de quem? Isso, 35. 35, ele tá pegando aqui, ó. Ó, 11:10, 11:19. 11:10, 11:19. Aqui, ó, tração vendedora, tá? Ó, vamos puxar mais um aqui, deixa eu ver se vai dar. Ó, tração vendedora. Acabou a tração, ó, retornando, olha aqui, já ficou na cor branca. Então, o iniciante, imagina ele ter que ver tudo isso aqui, ó. Ele tem que olhar. Olha como o operacional nosso vai ficar fácil. Então, pela Profit, tirar a regra de coloração. Não vai sair a regra de coloração. Não vai sair a regra de coloração. Ó, pela Profit, é esse o indicador que a gente tem. Suporte, suporte. Interesse, interesse. Tração. Então, esse operacional aqui é a tela 1. Como que opera isso aí? Difícil, né? Se eu montasse esse operacional para vocês e falasse, ó, achei um operacional bala de trabalhar. Ele fala de interesse, ele fala de tração, ele fala de suporte e resistência. Pronto, vamos aplicar ele. Não consigo convencer ninguém e dificilmente alguém aprenderia a operar isso aí. Só que nós estamos traduzindo isso aqui para isso aqui.
Como, Caio? Simples. Vocês já viram um cofre? Sabe aqueles cofres? 19 para a direita, 15 para a esquerda, 22 para a direita, 3 voltas. Ó, pronto. Destrava e você abre. Então, o que nós fizemos foi isso. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai conectar o alinhamento da fechadura para que ela se abra. Prontinho. Verde, verde, azul. Deixa eu pegar um movimento que não seja esse de abertura aqui. Ó. Verde, verde, azul, ascendente. Vermelho, vermelho, rosa, descendente. Vermelho, vermelho, rosa, descendente. Então, nós conseguimos fazer com que o segredo, né, que seria como se fosse um segredo de fechadura, ele só dá a compra perfeita quando ele faz esse alinhamento, tá? E aí, como um sinal, né, a gente tem também eu vou tirar ele daqui, como um sinal de movimento de start, a gente inclui aqui o nosso VDM 7. Opa, 7. Ah, não, é no gráfico. Eixo 22, tá? É 22, tá? Não é 22, deixa eu colocar aqui, senão depois não vão me mandar pergunta no vídeo. Caio, é 22,72? Não, é só 22. Aparência na cor branca. Prontinho. Olha só. Vermelho, vermelho, rosa, abaixo da linha. Vermelho, vermelho, rosa, ascendente. Olha lá o movimento. Movimento de venda. Vermelho, vermelho, rosa, ascendente, movimento de venda, tá? Então, o VDM Force que vocês olham hoje é só uma regra de coloração, mas ele faz a leitura de tudo isso para aparecer se é vermelho ou se é verde, se é compra ou se é venda, tá? A nuvem, ela vem para completar aqui na questão. A nuvem, ela vem aqui para completar essa situação de vendedor e comprador, tá? Então, deixa eu por aqui, nuvem. Nuvem. Não, vai vir aqui. Nuvem. Ok. A nuvem, ela vai vir aqui para completar o time e falar se ele é comprador ou vendedor. Se você tem como colocar o seu suporte. Se você está operando dentro de uma consolidação. Tá? Deixa eu tirar essa bandeira dos Estados Unidos aí. Aí você só vem aqui e tira a regra de coloração. Ok. Então, olha só que canal bonito que ele faz. Vou deixar na cor branca. Olha que canal bonito que ele faz. Então, toda vez que você tiver essa linha ascendente, você vai olhar para baixo e você vai ver se você tem verde, verde e azul, se o preço já vai estar fora da linha, porque já existiu interesse, então você já consegue pegar os movimentos de compra, os movimentos de venda. Estamos num 20R, porque parece que é bem curto, né? Mas isso aqui tem 200 pontos, tá, gente? Ó, movimento de 20Rs, ó. Isso aqui, ó, são 200 pontos, tá? Então, às vezes fala assim, ah, deu só um renco. Não, ó, vai até lá embaixo, ó, 210 pontos. Se a gente colocar num 15Rs, ó, estamos falando de 300 pontos, 180 pontos, 130 pontos. Nunca pega da pontinha, tá? Porque esse aqui, esse aqui ficou azul, então você vai pegar daqui, tá? Ó, 190 pontos, tá? Então é assim que a gente vê a nossa tela 1. A gente tem os indicadores nativos, né? Que é o Prior Coach. O Prior Coach, o que é Prior Coach? É uma marcação, tá? É um indicador chamado Prior Coach, que ele faz a marcação. Na tradução do inglês, ele fala sobre marcação de pontos de região. Então, você vai pegar aqui o quê? O Prior Coach, ele pode ser da abertura,
ele pode ser da máxima, da mínima, do fechamento, do ajuste do dia anterior, da semana anterior, do mês passado. O que que a gente usa como prayer coach? O fechamento do dia anterior. Aonde fechou o dia anterior? Por quê? Onde fechou o dia anterior e onde abriu o dia de hoje, para mim é muito importante, né? Para a gente saber onde a gente está. Então, o nosso prayer coach, ele sempre marca o fechamento do dia anterior e ele sempre vai estar no gráfico na cor azul celeste. Eu sei que o preço no dia 1 fechou aqui e no dia 2 ele abriu aqui embaixo, tá? Então o preço oscilou, oscilou. Olha lá como é importante, ó. Eu falo que tem uma relação de amor e ódio com o fechamento do dia anterior, porque toda vez que ele toca, ele arbitra, ele sempre tem, ó, uma questão, ó. O preço abriu com gap de alta, foi, buscou, foi lá em cima, voltou, arbitrou aqui, deslocou, tá? A gente tem outro prayer coach, só que esse é o de ajuste, tá? Lembra que eu falei para vocês? Prayer coach pode ser um monte de coisa. E aí eu uso o ajuste e o fechamento do dia anterior. Você pode usar máxima, mínima, abertura do dia anterior. Eu só uso esses, tá? Então, um ajuste, o meu ajuste ele fica na cor azul celeste também, tá? Azul claro, e ele fica sempre pontilhado, espessura 2. Então, toda vez que você vê meu gráfico e tiver essas linhas, você já vai saber. Azul é prior coat e pontilhado azul é ajuste, tá? O ajuste ele é, depois você vai ter uma aula sobre ajuste, tem uma aula sobre ajuste. O ajuste ele é estabelecido pelas tesourarias logo no final do dia do índice do dólar entre 4h30 e 5 horas da tarde, tá bom? Depois dá uma estudada lá, tem vídeo já falando sobre ajuste. Uma outra, é, um outro indicador que a gente usa, né? Que não é um indicador, ele é mais um marcador de preço, né? As pessoas usam ele muito como indicador, que é a VWAP. A VWAP, ela mostra o preço justo do dia, né? É uma questão, tem uma conta de máxima, mínima, ponderação, então ele é o preço justo durante o dia, tá? Por que que eu tenho a VWAP? Porque eu quero saber se o meu preço está muito caro ou se o meu preço está muito barato em relação à minha VWAP. É para isso que a gente usa a VWAP, para saber onde a gente está dentro do preço, se o preço está muito distante da VWAP. Ah, então ele está muito distante, ele tem que buscar? Não, ele vai, se o preço continuar subindo, ele vai inclinar a VWAP. Nunca tem isso. Mas numa queda, a VWAP pode ser um ponto de suporte. E numa alta, ela pode ser um ponto de resistência. Olha como ela fez o suporte do preço até que o preço se deslocasse. Tá vendo? Então, a VWAP, ela é sim um ponto de arbitragem. Nunca fica operando muito na VWAP, né? E se fizer uma venda quando o rompimento abaixo da VWAP, tem um stop curto. Se voltar e romper, ela pode ganhar força de novo. Uma média que a gente usa é uma média longa, uma média de 200 períodos. Para quem não sabe, o que é uma média? A média ela traz o preço justo pelo período. A gente sempre usa exponencial na cor fúcsia, tá? Então, o que é uma média? O que essa média de 200 quer dizer? Vou colocar num minuto. Tá? O que esse preço aqui, ó? A média de 200 ela está no 126.317. O que quer dizer? Que nos últimos 200 candles para trás nos últimos 200 candles para trás, ele faz uma somatória, um cálculo exponencial pelos 200 períodos. Se você tiver nos 5 minutos, ele não vai fazer pelos 200 minutos, vai ser os 200 candles de 5 minutos. Então, ele vai fazer uma contabilidade, uma contabilização dos últimos 200 candles em questão de volume, máxima, mínima, blá, 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 vai fazer uma conta exponencial e vai falar, ó, o preço justo nos últimos 200 períodos está aqui, tá? Então, por isso que a pessoa fala assim, ah, a média boa é a de 3. Eu não acredito muito nisso, porque se eu tivesse assim, ó, imagina só, se cada um tivesse uma média de preferência, e tá certo, cada um tem a sua. No nosso operacional, eu identifiquei como boa a média de 200, tá? Se eu tivesse média 1, média 2, média 3, média 4, média 5, média 6, média 7, média 8, média 9. Calma, vou só para 100. Eu não conseguiria operar, né? Todo mundo já teve um gráfico assim um dia. Então, o que que eu penso? Se cada um colocar a sua média favorita, ah, não, ali tem uma média de 24, não vai passar o preço, né? Às vezes eu escuto essas, né? Então eu falo assim, cara, e se eu tivesse uma média de 90 a um minuto atrás? Não, não, mas a de 200 que é a forte. Não tem essa.
toda média é um ponto de arbitragem, né? Você não pode ter 15 médias no seu gráfico, né? Senão você não vai operar. Senão você vai ter medo de comprar e de vender, porque o preço vai oscilar por ela. Tipo, ficar num minuto aqui, olha como fica bagunçado o negócio, entendeu? Você não vai ter como operar. Eu falo que parece aquelas gato em lugar que não tem luz, cada um puxa seu fio, você não opera mais, entendeu? Então precisa. Eu já tive média 9, média 6, média 9, média 12, média 15. Já tive a tabuada do 3 inteirinha no meu gráfico, não consegui operar. Não, porque na hora que ela faz esse canal de nuvem, aí a compra na massa, putz, esquece. Então, o que que eu decidi fazer? Eu tenho só uma média, que é a média de 200, não tenho média de 50, não tenho média de 100, é só média de 200 e os indicadores, tá bom? Pessoal, essa é a nossa tela 1. Alguém tem alguma dúvida? Ficou bem explicadinho? Sim, você recebe esses indicadores. Dentro da nossa sala, o João é novo, tá, gente? É novo no grupo. A gente tem a tela 1, que é a tela do iniciante, que é essa tela. A gente tem a tela 2, que é a tela 2. Deixa eu ver qual que é a tela 2. Não. Você vai se, não, você vai se identificar, né? Por quê? Todas as telas, independente da tela, ela vai dar entrada na mesma região. Todas. Se você tiver na tela 1, na tela 2, no VDM Force, que são os três, né? E tiver com todos eles no 15Rs, a entrada vai ser no mesmo ponto. Entendeu? Pode oscilar um pontinho para cima, um pontinho para baixo. Mas a entrada vai ser no mesmo ponto. Mas você vai se identificar mais com uma mais com a outra. Entendeu? Então é uma forma da gente poder ajudar pessoas diferentes a operar a mesma coisa. Entendeu? Tem gente que só opera tela 1. Tem gente que só gosta da tela 2. Tem gente que está se dando muito bem no Force. Eu gosto de operar qualquer tela, desde que eu tenha a tela 2 ao lado. Tá? Eu gosto de operar assim, ó, João. Não importa se eu estou na tela 1, na tela 2 ou na tela 3. Eu vou sempre operar dessa forma. Ó, João, dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui são todos os indicadores, tá? Esse aqui são os indicadores. Não importa a tela que eu coloque. Eles pouco se mexem, nem se mexem, tá vendo? Por quê? Porque não importa a tela que eu tiver, a meu ponto de entrada vai ser sempre o mesmo. Então, olha só aqui, ó. O que aconteceu aqui? Primeiro toque, segundo toque, terceiro toque e força. Então a entrada aqui, ela foi exatamente às 5h32. O que será que aconteceu às 5h32 aqui? Olha lá, João. Movimento de compra. Esse é o movimento mais seguro. Teve um movimento aqui, ó, de compra. Olha os compradores tomando a posição. Que horas que foi isso? 5h09. O que aconteceu às 5h09? Ó, olha lá. Já estava compra. Ele antecipou aqui. E o que aconteceu aqui, ó? Quando os compradores passaram. Quando os compradores passaram. Deixa eu mutar aqui. Quando os compradores passaram aqui para cima, ó, às 17h23. Tá vendo? Os três pontos de compra, de possível compra aqui foi primeiro toque, segundo toque, terceiro toque. Três pontos de compra. Compra, compra e compra. Tá vendo? Eles... Esse aqui? Esse é o VDM12, VDM4, VDM9 e VDM10. Mas você, no seu Hotmart, você vai ter uma tela. No Hotmart, deixa eu ver se eu tô com o meu Hotmart aqui perto.
Vocês ainda não receberam o link, né? Porque ontem que eu passei tudo pro pessoal, entrou bastante gente ontem. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui, porque de- não, é o atendimento mesmo meu no osso aqui, ó. É no X1 só. É só no X1, meu amigo. O marketing começou a rodar ontem. Deixa eu ver aqui, eu já te mostro até como é que é. Sou meio burrão nisso aqui. Oi, Lucas, tudo bem? Imagina, gerenciar negócios, compras. Como é que eu faço? Bom, eu não sei aqui como é que eu vou fazer isso aqui. Mas se você, na hora que você entrar no Hotmart, você consegue ver produtos. Não sei como é que eu vejo isso aqui. É que o Fernando que cuida disso aqui, cara. Ele e o Alan. E o Alan agora foi embora. Caraca, meu, tô. Olha, tem. Tá sendo gravada. Né, gerenciamento. Não sei, mas você vai entrar aqui na sua conta, você vai receber o Hotmart aqui, você vai entrar na sua conta. E aí vai ter tudo divididinho. Tela um, tela 2, tá? E aí vai ter produtos. É que como eu olhar, né? Parceiro giratório. Oi. Aí tem um jeito que você. Isso, tem as telas certinhas. É que eu não sei olhar essa porcaria aqui, como que eu olho isso aqui, né? Tenho como olhar como aluno. Sei lá, eu tenho que fazer um curso disso aqui ainda. Eu vou ver depois, mas você consegue acessar aqui, aí você vai ter lá suas aulas, certinho. E aí vai ter aulas tela um, tela 2, tela 3. Na aula tela um, tela 2, eu vou falar tela um, aí eu falo sobre a montagem da tela e eu explico item a item. Então, toda vez que eu for te dar uma tela, cada coisa que tiver no seu gráfico, você vai saber o que que é. Entendeu? Nunca vou falar assim, ó, toma aqui a tela, compra aqui, vende ali e tudo certo. Ah, por quê? Não, não importa, só faz o que eu tô mandando. Não, não é assim que eu trabalho. Tá? Porque você precisa pegar confiança. Você não pega confiança, como que você vai, vai colocar 50 contratos? É aquele mesmo negócio, né, João? Como é que eu vou confiar em você? Ó, pega meu caminhão aqui e leva lá até Manaus para mim. Eu falo, tá, eu assisto muito aqueles rodoviários, né? Eu falei, tá, mas eu não vi quem carregou, não vi carregar, só tô pegando o caminhão, vou dirigir. Primeiro comando que me parar, o cara fala, tem alguma coisa ilícita? Eu vou falar o quê pro cara? Não sei. Como assim você não sabe? Não sei. Não vi carregar, não vi abastecer, não vi montar o caminhão, só peguei e dirigi. O cara falou, ixi, meu, tá enroscado, pode algemar ele. Então, assim, confiança você vai ter de colocar 50 contratos só porque o Caio falou que o verdinho quer dizer compra. Não, agora você sabe que quando aparecer verde aqui, é porque tá aparecendo interesse. Movimento de interesse ascendente. Quando aparecer aqui o verde, você sabe que tem uma linha de suporte aqui, uma linha que vai fazer um canal. Você sabe agora que quando aparecer o 3 aqui azul, significa que tem tração compradora. Então você sabe que existe interesse, existe suporte, existe tração, existe um movimento de força, está acima da consolidação. Pô, você vai vender? Não vai, né? Hã? Por pior que seja, enquanto não romper a nuvem, cara, hora que é compra. Entendeu? Agora não adianta você enfiar uma compra aqui em cima, vir o preço aqui embaixo, aí você zerar, aí você falou, não, só foi lá e me foi lá pegar meu stop. Aí eu vou pegar o seu estudo, aí eu vou pegar o seu relatório no final do dia, eu falo, cara, mas o stop estava aqui. Ai, meu, mas eu achei que ia voltar, acabei zerando no dedo. Ah, então você já fugiu do operacional, entendeu? Tá? Beleza? Alguma dúvida, galera? Posso interromper a gravação? Vou interromper para não ficar muito longa, tá?